Olá, o Entrevista.net desta semana para falar sobre um assunto que é do interesse de todos e todos têm que colaborar. Nós vamos falar um pouquinho sobre Rio Acre neste período de estiagem, até porque hoje, comecinho da semana, a gente teve a informação de que foi a menor cota do rio já registrada, a menor medida já registrada, 1,67 m. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Major Falcão do Corpo de Bombeiros, que está aqui. Muito obrigado pela sua presença, Major. E já vai falando para a gente aí dessa medida que marcou na segunda-feira pela manhã, 1,67 m, que foi a menor dos últimos 12 anos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, verdade, Rose. Infelizmente, né, hoje o rio mediu 1,67 m. Essa medição é a menor dos últimos 12 anos para o dia 25 de setembro. Então, nos preocupa, né, porque é o primeiro lugar em baixa de rio. Nós temos 3 anos, além de 2017, críticos, que é o do ano de 2005, 2008 e 2016. Contudo, 2017 já superou todos eles em baixa marca. Então, é preciso que mantenhamos o estado de alerta, de atenção e de emergência para podermos superar essa seca que está bastante extensa. Agora, Major, aí as pessoas ficam questionando, mas choveu muito no final de semana, o rio deu até uma subidinha, o inverno já chegou. Não é bem assim. Não, não é bem assim. Na realidade, a chuva do domingo, né, que choveu 22,6 milímetros, foi uma chuva boa, foi uma chuva demorada, né, não foi tantos milímetros, mas foi uma chuva demorada, que é justamente o que nós esperamos e necessitamos para a melhoria da questão da seca. Contudo, o acumulado do final de semana foi apenas 25 milímetros, a diferença no rio e de nível deu apenas 1 centímetro, praticamente imperceptível, insignificante. Nós esperamos que nos próximos dias até aumente um pouquinho mais, mas também não vai ser nada muito folgado. Então, é preciso que nós mantenhamos nesse momento toda a atenção necessária. E a questão de chegar o inverno amazônico, que são as chuvas, nós estamos aguardando para apenas o segunda quinzena de outubro. O senhor falou em essa semana deve aumentar aí um pouco mais, porque conta-se também com o Riozinho do Rola. Choveu muito nas cabeceiras e o Riozinho do Rola subiu 20 centímetros. Quantos por cento dessa água deve chegar aqui e ter relevância no nosso Rio Acre? Na realidade, o Riozinho do Rola, ele estava muito baixo, estava 0,96 centímetros de água, então é muito baixo. Essa água deve ficar parte dela lá. Nós esperamos que 50% desses 20 centímetros chegue até nós. Então, esperamos que nos próximos dias o Rio Acre aqui aumente em torno de 10 centímetros dessa água que veio do Riozinho do Rola. Contudo, ainda continuamos sendo a menor marca dos últimos 12 anos. Porque, na realidade, a matemática é muito simples. Enche no Riozinho do Rola, o rio vem descendo, passa por aqui, marca-se, só que ela continua descendo, não chove na cabeceira, o rio continua vazando. E aí vem a preocupação, mas os órgãos permanecem, Major, todos aí unidos e as metas traçadas, o pessoal se reunindo a cada semana para ver o que mudou, o que melhorou, o que podemos fazer e sempre de olho na questão da medida do rio. Não, sem dúvida. E só para esclarecer, também para que haja um aumento significativo da medida do rio aqui em Rio Branco, é necessário que se chova no Riozinho do Rola e também na cabeceira do Rio Acre, que começa lá no Peru, passa por Assis Brasil, Brasileia, enfim, o Rio Acre corta 8 municípios do Acre. E nessas regiões de Brasileia, de Assis Brasil, Chapuri, também não tem chovido significativamente. Portanto, nós vamos permanecer ainda um bom tempo com essa marca que nós estamos agora. Os órgãos, como você bem falou, realmente toda semana há uma reunião dos órgãos, os órgãos trabalham dioturnamente, órgão de controle e resposta, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, SEMA, enfim, todos os órgãos justamente para poder dar a resposta necessária à comunidade, à sociedade que vem sofrendo com tantas queimadas quanto a questão da seca. Vale ressaltar e lembrar a todos que Rio Branco está numa situação de emergência relacionada à seca e não às queimadas. Contudo, nós precisamos manter esse decreto do governador para que possamos passar melhor durante esse período de seca tão severa. Para ficar claro para a população, nós estamos num período de emergência, foi decretado emergência e não calamidade, que são coisas diferentes. É um período de emergência
E é bom que a população também se conscientize. O que eu posso fazer? Então, quem está em casa, o que a pessoa pode fazer? Tipo assim, mas é um problema natural, é de chuva. O que eu posso fazer para contribuir? Major, o que quem está em casa pode fazer para contribuir? Com certeza tem muita coisa que pode se fazer, inclusive a questão do uso racional da água. Nós estamos em situação de emergência em relação à seca, portanto, em relação à água. Então, só para que a comunidade que está em casa nos entenda, se você fizer a barba, um homem fizer a barba durante o período dessa higiene pessoal, ficar com a torneira aberta, vai desperdiçar 100 litros d'água. A OMS diz que uma família com 4 pessoas precisa de 320 litros d'água por dia para passar bem, para sobreviver, para ter suas necessidades atendidas. Então, numa única barba que você faz com torneira aberta, você vai desperdiçar 100 litros d'água. Outro grande vilão de desperdício d'água é lavar calçadas, lavar carro, com mangueiras, ou seja, tem uma série de situações que a comunidade tomando vai economizar bastante. Para se fazer a barba, que é que eu estava falando, precisa apenas de um copo de água. Então, é preciso que se use racionalmente essa água, porque assim vai contribuir bastante para a economia d'água e esse uso racional e sustentável. Não apenas nesse momento de difícil, mas em toda a nossa vida. É preciso que a gente se eduque e mude a nossa cultura de desperdício. E é exatamente por isso, Major, que a última reunião que aconteceu lá no Corpo de Bombeiros com todas as autoridades, tinha inclusive representantes da Secretaria de Educação. E exatamente isso, fazendo campanhas nas escolas, falando sobre coisas simples, como o senhor falou agora há pouco, uma barba que se faz, um dente que vai escovar, alguma coisa mais simples que pode se fazer com pouca água. E esses alunos, eles servem de multiplicadores. E é aí que entra a sua parte, de você que está em casa. É verdade, o Corpo de Bombeiros fez diversas palestras, inclusive ainda faz. Nós já atingimos 78 mil alunos em toda a rede estadual e 47 mil só em Rio Branco. E o público jovem é um público parceiro que cobra, inclusive, dos próprios pais, que ainda falta um pouco de educação em relação à economia de água, ao uso racional, também em relação às queimadas. Eles são parceiros nossos, não só o público jovem, os alunos, mas também os professores e os diretores de escola. É nessa rede que nós trabalhamos em busca dessa conscientização. Agora, Major Falcão, para ficar definitivamente resolvido na mente das pessoas, começou a chover, não é inverno aí, não é inverno que chegou. Não chegou o inverno, agora ninguém vai mais ter problema com água. Não é isso, a previsão de chuvas de inverno é a partir da segunda quinzena de outubro. Por enquanto, nós permanecemos no estado de alerta. Verdade. Essa chuva do domingo foi uma chuva tipicamente de inverno, demorada, lenta, né, com 22 milímetros de chuva, mas não é o inverno, você bem falou muito bem, Rose. Então, na realidade, o inverno, as chuvas normais, normalizar apenas da segunda quinzena de outubro adiante. Então, nós ainda temos ainda o final de setembro e o início de outubro com essa situação ainda. Chuvas ocorrerão, mas nada significativo, que vai tirar definitivamente o município da situação de emergência. Maravilha, Major. Aproveita então para dizer para o pessoal que está em casa o que fazer. Bom, contamos com a colaboração e a compreensão de todos vocês que nos assistem, justamente para podermos enfrentar melhor como nós temos enfrentado essa situação. Por mais que os órgãos de combate e controle ajam pelas ações de governo, sem a sua participação direta nós não teremos êxito. Então nós contamos sim com a participação de vocês, que são pessoas compreensíveis, que colaboram, que sabem que o meio ambiente necessita do nosso esforço para que nós possamos viver melhor e passar toda essa estiagem de uma maneira tranquila e encararmos agora a questão das chuvas a partir do final de outubro para o mês de novembro. Que são coisas extremas, mas aí isso é outro departamento, Verdade. né? Major, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O Entrevista.net de hoje foi para esclarecer um pouquinho mais com relação à subida, descida do rio, estiagem ou não, chuva, chegou inverno ou não. Espero que você tenha gostado e vamos cada um fazer a nossa parte, economizando água e ajudando aí no abastecimento para que até o final desta estiagem a gente não precise aí sofrer racionamento de água, tá bom? Tchau, tchau!